Santa Brígida alertou sobre o que acontece quando se decide viver juntos sem Deus. E o que ela disse ter visto não se apresenta como uma história bonita para impressionar, nem como uma lenda antiga repetida por costume. A mensagem insiste no contrário, que são visões e revelações que a Igreja examinou e que considera dignas de fé. Advertências de homens e mulheres santos sobre o céu, o inferno e o destino eterno das almas. Não um conto piedoso, mas um aviso. E aqui vem a frase que te atinge de frente. Disse que estavas destinado a ouvir isto hoje. Não amanhã, não quando tiveres tempo. Hoje. Porque, segundo este relato, Brígida foi a mulher a quem Cristo e a Virgem Maria afastaram o véu para lhe mostrar o âmbito espiritual. E o que viu foi aterrador pelo quão concreto resulta. Viu demônios instalarem-se, tomarem residência dentro de corpos humanos, entrando por uma porta específica, o pecado sexual. Detente um momento nessa imagem. Não se fala de ataques vindos de fora, de tentações que rondam a distância. Fala-se de viver dentro, de ocupar espaço, como se o pecado tivesse sido a chave que lhes permitiu entrar. E então a mensagem dá um salto brutal ao presente. O que ela presenciou há 700 anos descreveria exatamente o que está ocorrendo em milhões de lares agora mesmo. E por que isto importa tanto? Porque levanta uma pergunta incômoda que muita gente evita. Se a forma de viver, de unir o corpo sem compromisso, de abrir a intimidade sem Deus, deixa uma brecha espiritual. O que entra por essa brecha? E se a pessoa se acostuma a essa normalidade, em que momento deixa de ver o perigo? Quando se torna cego para as consequências eternas? O texto não fica apenas na ameaça, também anuncia um caminho. Diz que ouvirás as visões mais terríveis sobre a luxúria e as suas consequências, que conhecerás as palavras atribuídas a Cristo sobre demônios e possessão, e que aprenderás o que a Virgem Maria revelou sobre como podem ser expulsos. Em outras palavras, não só se mostra a queda, também se aponta uma saída. Mas antes de entrar nesses detalhes, a mensagem te empurra a decidir o que vais fazer com isto. Se realmente acreditas que estas advertências devem chegar a mais almas, pede-se que te inscrevas, que compartilhes, que ajudes para que o aviso não fique encerrado em um vídeo. Porque se isto é verdade, então não é apenas mais um conteúdo, é um chamado. E a pergunta final fica pairando, incômoda e inevitável. Se tudo isto te está alcançando justo agora, que parte da tua vida precisa voltar para Deus hoje mesmo? Brígida nasceu na província sueca de Uppland, dentro de um mundo onde tudo parecia já estar decidido antes de ela dar o seu primeiro passo. O seu pai, Birger Persson, era governador e orador da lei da região, e estava entre os maiores proprietários de terras da Suécia. A sua mãe, Ingeborg, carregava sangue real através da dinastia Fulkunga. Desde o início, Brígida não conheceu outra coisa senão privilégio, conforto e os prazeres que a riqueza podia oferecer. E, no entanto, a sua história não é recordada pela riqueza, mas pelo tremor que deixou nas consciências. Casou-se aos 13 anos, teve 8 filhos, construiu um hospital para os pobres. Se alguém olhasse para a sua vida de fora, diria que foi a vida completa e bem-sucedida de uma nobre medieval, com família, posição e obra social. Mas o próprio relato insiste que nada disso é o que a tornou famosa. Então a pergunta torna-se inevitável, quase incômoda. Se não foi o seu apelido, se não foi a sua fortuna, se não foi sequer a sua maternidade o que a tornou uma figura universal, o que foi? O texto responde com uma afirmação categórica. O que marcou Brígida da Suécia como uma das místicas mais celebradas da história católica foi o que ela disse ter visto quando Cristo e a Virgem Maria retiraram o véu e lhe mostraram o âmbito espiritual. Não se apresenta como uma intuição vaga, mas como cenas precisas, com detalhes que procuram deixar uma marca. E sublinha-se que a Igreja examinou estas revelações e as considerou dignas de fé. Por isso mencionam-se marcos concretos. A sua canonização pelo Papa Bonifácio IX, em 1391, a confirmação pelo Concílio de Constança, em 1415, a declaração de que as suas revelações eram ortodoxas pelo Concílio de Basileia, em 1436,
e, séculos depois, a sua nomeação como copadroeira da Europa pelo Papa João Paulo II, em 1999. A insistência do relato não é casual. Quer que entendas que não estás perante um rumor de corredor, mas perante uma mensagem que, segundo se afirma, foi peneirada, julgada e ainda assim transmitida. E aqui é onde tudo começa a ficar inquietante. Porque, segundo este mesmo fio condutor, aquilo que lhe foi mostrado não foi uma ideia bonita sobre a santidade, mas uma visão que tocava a carne humana e as suas portas mais frágeis. Fala-se de demônios vivendo dentro de uma pessoa, de uma batalha que já não ocorre fora, mas dentro. E a pergunta volta a cravar-se, mas agora mais perto. Se estas advertências chegaram até hoje, é porque descrevem algo que continua acontecendo? É possível que o maior perigo seja precisamente viver como se nada tivesse consequências eternas? Quando Brígida se casou, não entrou em um matrimônio fácil. Entrou em uma vida real, com deveres, com tentações, com cansaço, com filhos que chegavam um após o outro, com alegrias e com perdas. O texto diz que se casou com um homem nobre chamado Ulf Gudmarsson e que o seu matrimônio começou em 1316. Mas o que chama a atenção não é apenas a data, é a maneira como se descreve o início. Brígida pediu ao seu esposo para viverem castamente, pelo menos durante os primeiros anos do matrimônio, e afirma-se que Ulf acedeu, que aceitou essa forma de continência inicial, como se ambos quisessem começar colocando Deus no centro do que há de mais íntimo. A narração não para por aí. Conta que, com o tempo, tiveram o seu primeiro filho por volta de 1319, e depois vieram mais, 8 no total. Naquela casa, segundo o texto, não se construía apenas uma família, tentava-se construir uma igreja doméstica. Não se apresenta como um casal perfeito, mas como um casal que se deixa converter. E isso importa por uma razão. Brígida não fala de fora. Não fala como alguém que não conhece o peso de um lar, o desgaste da convivência, a força do desejo. Fala como esposa e como mãe. A partir daí, o relato começa a mostrar outra dimensão da sua vida: a caridade. Disse que ela abriu um hospital para os pobres, que a sua casa se tornou um lugar onde a fé não era apenas discurso, mas ação. Também se menciona que Brígida chegou a ser membro da Ordem Terceira de São Francisco. Um detalhe que a situa em uma espiritualidade concreta, feita de penitência, humildade e serviço. E enquanto essa vida familiar seguia, o texto sublinha uma mudança interior. Brígida começa a receber mensagens, a experimentar revelações. Não se explica como um fenômeno repentino de um dia para o outro, mas como um crescimento. Como se, passo a passo, a vida comum fosse preparando o terreno para algo extraordinário. E, em paralelo, disse que Ulf também mudou, que se deixou moldar por essa vida espiritual, que não ficou como simples acompanhante, mas que entrou no caminho. Aqui a narração faz algo muito eficaz. Obriga-te a comparar, porque hoje muitos justificam tudo dizendo: é impossível viver assim, ninguém consegue, são tempos diferentes. Mas o texto insiste que Brígida viveu no mundo com matrimônio, com filhos, com responsabilidades, e que precisamente a partir daí compreendeu o perigo de abrir a porta errada. E então a pergunta inevitável alcança-te também a ti. Se ela conheceu a vida conjugal, se conheceu o desejo e a convivência, por que o que viu sobre o pecado sexual seria apenas um exagero? O relato prepara o próximo golpe, descrevendo o ponto de ruptura que se aproxima. Antes de Brígida partir para Roma, antes de a sua vida se tornar uma missão pública, há um elemento que reorganiza tudo: a peregrinação. Adianta-se que mais tarde, ela e Ulf empreenderam o caminho para Santiago de Compostela. E não se apresenta como turismo espiritual. Apresenta-se como um ato que marcou o seu destino. Mas antes de chegar lá, o texto deixa uma sensação clara. Este casal, com todo o seu peso e a sua história, tenta viver a fé no concreto. E a mensagem implícita é forte. Não se trata de sentir algo bonito. Trata-se de escolher. Escolher a continência quando o corpo pede outra coisa. Escolher a caridade quando o egoísmo oferece conforto. Escolher uma vida ordenada quando o mundo te convida a viver sem freio.
E aqui vem uma dessas perguntas que não podes evitar se estiveres ouvindo de verdade. Se o amor autêntico exige ordem, sacrifício e verdade, por que hoje tantos confundem amor com permissão? O que estamos chamando de normal que talvez nos esteja esvaziando por dentro? Em 1341, Brígida e Ulf empreenderam uma peregrinação a Santiago de Compostela. O texto não a apresenta como apenas mais uma viagem, mas como um ponto de inflexão. Saíram como esposos que já tinham vivido anos de família e serviço, mas regressaram marcados por algo que não esperavam. Porque, segundo o relato, no caminho de volta, Ulf adoeceu gravemente. E quando a doença se instalou, como uma sombra que não se deixa afastar, o medo começou a ser real, o medo de perdê-lo. É então que aparece uma cena decisiva. Brígida recebe uma visão de São Dionísio, e o texto afirma que, por essa intervenção, Ulf recuperou-se parcialmente. Não se diz que ficou como antes, mas que voltou, que se levantou o suficiente para regressar à Suécia. E ao voltar não procuraram uma vida normal. Retiraram-se para o mosteiro cisterciense de Alvastra. Ali, segundo a narração, Ulf viveu no mosteiro enquanto Brígida vivia perto, como se ambos compreendessem que a sua vida entrava em uma etapa final e que já não podiam seguir como se nada tivesse mudado. Em 12 de fevereiro de 1344, Ulf morreu. A data é dada com precisão, como se o relato quisesse cravá-la na tua memória. E a partir daí, a história muda de tom, porque Brígida fica viúva, mas não se apresenta como uma mulher derrotada. Apresenta-se como uma mulher sobre a qual recai uma incumbência. O texto diz que depois da morte de Ulf, as revelações de Brígida se intensificaram. E então aparece uma frase que se repete como um selo. Cristo disse-lhe, sê minha esposa e meu canal. Não se narra como uma metáfora romântica. Narra-se como uma missão. Como se a viuvez não fosse um fim, mas uma porta para algo que iria abalar outros. Aos 46 anos, em 1349, Brígida deixou a Suécia e partiu para Roma. A intenção, segundo o relato, era clara: trabalhar pela reforma da igreja e procurar a aprovação da regra para uma nova ordem religiosa. E aqui introduz-se um dado que o texto usa para reforçar a sua autoridade. Não se trata de uma visionária isolada. Trata-se de alguém que se move no centro do mundo cristão, da sua época, que escreve, que insiste, que espera, que luta por algo concreto. A narração continua com um marco. Em 1370, o Papa Urbano V aprovou a regra da ordem brigidina. Esse dado funciona como confirmação. A Igreja não a rejeitou como uma excêntrica, mas permitiu que a sua obra tomasse forma. E 3 anos depois, em 23 de julho de 1373, Brígida morreu. O texto acrescenta que o seu corpo foi transladado para a Suécia e enterrado em Vadstena, o coração da ordem que ela tinha fundado. Até aqui, poderia parecer uma biografia piedosa. Mas o relato não está contando isto apenas para que conheças a sua vida. Está fazendo isso para sustentar o peso do que vem a seguir. Porque a pergunta é evidente. Se uma mulher com esta trajetória, examinada, canonizada e sustentada pela Igreja ao longo dos séculos, diz ter visto algo tão concreto sobre o pecado sexual, o que fazes tu com essa advertência? O texto prepara o terreno, dizendo que Brígida escreveu as suas revelações em 8 livros, recolhidos no que se conhece como Revelações Celestiais. E de todos esses livros, destaca-se o livro Prim. É aí que aparecem as cenas que o relato quer que ouças com os olhos abertos, sem defesas. E logo antes de entrar nessas visões, és novamente colocado perante a decisão pessoal. Porque se o que vem a seguir descreve demônios dentro de um corpo, se descreve como se instalam e que consequências trazem, então já não podes ficar apenas na curiosidade. Tens de te perguntar algo mais sério. Estou vivendo de uma maneira que, segundo esta mensagem, abre portas que depois não sei fechar? E se a vida se tornou um costume, como distinguir o normal do perigoso? O relato insinua que muitas pessoas ouvem estas coisas e pensam, isto não é para mim. Mas precisamente, a sua advertência aponta para o que parece mais comum e aceito. Viver juntos sem Deus, sem compromisso, sem sacramento, deixando que o desejo conduza e não a verdade. E então a pergunta fica no ar, como um alarme.
Se hoje se normalizou o que antes era visto como uma queda, não será essa normalização a parte mais perigosa de todas? O texto entra agora no coração das revelações e cita o livro 1, capítulo 13. A cena é direta. Brígida vê um homem que vive como casado com uma mulher, mas não o está. E a visão afirma que por essa vida de pecado sexual, o demônio tomou posse dele. Não se descreve como uma simples tentação. Descreve-se como uma ocupação, um viver dentro. Brígida pergunta então quantos demônios há naquele homem. E a resposta que recebe, segundo o relato, é arrepiante. Há 3. Mas o que realmente impacta não é o número, é onde se situam. O primeiro demônio, diz o texto, está na sua parte sexual. Menciona-se com crueza que se senta ali como um cavaleiro sobre o seu cavalo, dominando-o. A imagem não pretende ser elegante, pretende ser clara. A luxúria não é apenas um pecado exterior, é uma força que, consentida, acaba governando o corpo. E nesse ponto, a pergunta chega sozinha. Quando alguém se entrega repetidamente a esse impulso, será que é verdadeiramente livre? O segundo demônio, continua o relato, está no coração do homem e descreve-o como um verme dentro de uma maçã. Uma imagem que não precisa de explicação. Algo que parece firme por fora pode estar sendo devorado por dentro. O verme não rompe a casca de repente. Trabalha em silêncio, vai esvaziando, vai apodrecendo a partir do centro. E o texto sugere assim o que a luxúria faria na alma: corromper o centro, desfazer a capacidade de amar com pureza, transformar o coração num lugar onde já não entra a luz. O terceiro demônio está na boca. Descreve-o como um arqueiro pronto para disparar. E aqui o relato quer que entendas a sequência. Do pecado passa-se ao coração corrompido, e do coração corrompido passa-se à palavra corrompida. Porque, segundo a visão, o demônio na boca transforma o homem em alguém que usa a sua língua para atrair outros, para justificar, para normalizar, para arrastar. Como se o pecado, quando se instala, precisasse de propaganda. Nesse ponto, o texto introduz uma metáfora a mais. Diz que este homem é como um barco que foi perfurado por baixo, na quilha. E através dessa abertura entra a água. No início, entra pouco, não parece grave. Mas a água continua entrando, e ninguém a vê, porque entra pela parte baixa. Até que o barco finalmente se enche e afunda. Assim, diz o relato, ocorre com o pecado sexual. Começa com pensamentos, com desejos consentidos, com pequenas permissões que parecem inocentes. E quando a pessoa se dá conta, já está vivendo dentro de uma inundação. Depois aparece uma frase prática, quase como um conselho técnico para os que na batalha espiritual. Fala-se de pregar pregos de abstinência, como quem repara a abertura do barco. Não basta lamentar-se, é preciso fechar a fenda. E o texto insiste que a abstinência, a renúncia concreta, é o que evita que a água continue entrando. Não como um castigo, mas como um salva-vidas. Mas a cena não fica em metáforas. Chega um julgamento. Segundo o relato, Cristo profere uma sentença contra o homem. Diz que ele desprezou Deus, escolheu o mundo e a carne e que por isso será julgado. O tom é severo porque a mensagem quer que a gravidade seja impossível de minimizar. E, no entanto, em meio a essa severidade, aparece a frase que o texto repete como uma porta aberta. Afirma-se que, enquanto a alma e o corpo estiverem unidos, a misericórdia continua disponível. Enquanto a pessoa estiver viva, ainda pode arrepender-se, ainda pode voltar, ainda pode cortar a corrente. Aqui é onde se torna pessoal, porque a visão não é oferecida para que olhes para o outro, é oferecida para que te perguntes: se o pecado pode ocupar o corpo, o coração e a palavra, em que parte da minha vida se instalou já um costume que não quero encarar? Que desculpas repito como se fossem verdade? Quem estou arrastando com a minha maneira de viver? E então, justo quando a tensão está alta, o relato avança para outra visão, ainda mais gráfica, onde não se trata de um homem, mas de uma mulher presa. E a pergunta que fica suspensa é simples e brutal. Se a misericórdia existe enquanto há vida,
Por que tantos esperam até que seja tarde demais para voltar? O texto passa ao livro Pneumer, capítulo 16, e a cena muda, mas a mensagem torna-se ainda mais inquietante. Brígida vê uma mulher, e não a vê simplesmente tentada. Vê-a retida. Segundo o relato, um demônio segura-a com 5 mãos, como se não fosse apenas uma queda ocasional, mas uma captura. A imagem procura que entendas uma coisa: há pecados que não só sujam, mas que prendem. Brígida pergunta então o que significa essa visão. E o que lhe é respondido não é uma explicação abstrata, mas um diagnóstico espiritual. Afirma-se que a mulher está presa por 3 vícios principais: a gula, o amor ao dinheiro e a sensualidade. Esses 3, diz o texto, a têm sob controle. E as 5 mãos do demônio simbolizam diferentes modos de possessão, diferentes formas em que o mal aperta. Uma dessas mãos, insiste-se, cobre os seus olhos. Não os olhos do corpo, mas os olhos da alma. Ou seja, a capacidade de ver com clareza o que está certo e o que está errado. E aqui aparece uma verdade que o relato quer que te doa. Quando uma pessoa vive em pecado habitual, não só perde a paz, também perde a visão. Começa a chamar normal ao que a está destruindo. Começa a defendê-lo. Começa a incomodar-se quando alguém a avisa. Como se o demônio já não precisasse de a arrastar, porque ela mesma protege a sua corrente. Nesse momento, o texto introduz a intervenção da Virgem Maria. A Virgem pergunta pela mulher, e pergunta de um modo que deixa a descoberto o cerne do problema. Segundo o relato, pergunta-se se a mulher tem contrição pelos seus pecados, se arrepende de verdade e se está disposta a mudar, a romper com esses vícios, a deixar o que aprende. E a resposta que é dada é curta, fria e devastadora: não. E essa palavra explica tudo. Porque, segundo a cena, não é que a mulher não saiba o que fazer, é que não quer fazê-lo. Não quer renunciar, não quer cortar, não quer perder o que ama, embora isso a esteja afundando. O texto sugere que aí está o ponto mais perigoso do pecado. Não quando cais, mas quando te instalas. Quando a culpa desaparece. Quando o arrependimento se apaga. Quando a alma se acostuma a viver com o demônio como se fosse um hóspede inevitável. A partir daqui, o relato começa a conectar as visões com a vida cotidiana. A ideia é clara. A luxúria não vem sozinha. Mistura-se com outros vícios. Alimenta-se da gula, porque quem vive buscando prazer em tudo, acaba buscando prazer também no corpo. Alimenta-se do amor ao dinheiro, porque o coração torna-se possessivo e quer comprar, controlar, acumular, sem limite. E então a sensualidade já não é um deslize, é um estilo de vida. Mas o texto não termina com desesperação. Introduz um contraste. Mencionam-se palavras atribuídas à Virgem sobre Joaquim e Ana, os pais de Maria. Disse que viveram em pureza e que neles a luxúria estava morta. A mensagem não pretende dizer que o corpo seja mau. Pretende dizer que o amor pode existir sem escravidão, que uma união pode ser verdadeira, sem se tornar uma idolatria do prazer. Depois o relato traz o seu golpe final em direção ao presente, citando dados modernos que procuram demonstrar que o espiritual também deixa marca no humano. Menciona-se que hoje, cerca de 80% dos casais convivem antes do matrimônio, face a aproximadamente 11% em 1965, e afirma-se que estudos recentes mostram maior probabilidade de divórcio quando se coabitou antes do compromisso, e que o risco aumenta especialmente quando houve 2 ou mais parceiros anteriores. O texto usa isto para reforçar uma ideia. O que se normaliza como teste acaba por enfraquecer o vínculo. E para encerrar, citam-se pontos do catecismo. Doente 390, Doente 353 e Doente 391, vinculando o ensinamento sobre a castidade e a dignidade do amor humano. A conclusão que o relato quer deixar é esta: não se trata de condenar quem caiu, trata-se de acordar quem está dormindo, porque enquanto a alma e o corpo estiverem unidos, ainda há caminho de volta. A pergunta final fica no teu peito, onde não podes escondê-la. Se a mulher do relato respondeu não, qual é a tua resposta hoje?
E se há algo na tua vida que te está cobrindo os olhos espirituais, vais continuar chamando-lhe normal? Ou vais pedir luz antes que se faça